Oi, gente. Vamos lá, então, a aula de hoje? Bom, então, na aula de hoje a gente vou fundamentar com vocês aí e finalizar um pouquinho desse conceito mais inicial, histórico, internacional, né? Do restauro e do patrimônio. E, na verdade, hoje o foco da aula é que a gente mostrar para vocês como é que as técnicas retrospectivas e a arquitetura se consolida, qual é o caminho que começa a dar a devida importância para a arquitetura e trazer isso para dentro do âmbito da restauração e como isso se firma, né, ao longo aí da evolução das civilizações, né, a evolução aí dos séculos, ok? Então vamos lá. Como então a gente vai tratar, como iremos tratar então na aula de hoje sobre a consolidação das técnicas retrospectivas? Ou seja, quando é que isso realmente, quando é que essa vertente da arquitetura se consolida, né? Com a sua devida importância, né? Com seu devido peso mesmo, né, dentro da história da arquitetura, do restauro e da preservação. Bom, quem é que dá esse caminho? Quem é que traz a arquitetura como uma área importante a ser inserida dentro das técnicas retrospectivas, do restauro e do patrimônio histórico? É a arqueologia. Tá? Então, é com essa influência arqueológica que a arquitetura ela se instala nesse cenário das técnicas retrospectivas. Mas então a gente vai falar um pouquinho. Então nós estamos falando aí de século XVIII, século XIX, né? O século XVIII a gente ainda está nesse período antigo, do ano de 1700, 1800, e século XIX, né, aí de 1800 a 1900, nós estamos ainda falando desse período dos grandes defensores, dos grandes historiadores, arqueólogos, arquitetos, que começam a difundir as questões do patrimônio, a trazer isso como diretriz legal, mostrar que isso é uma linha não relacionada mais com o poder aquisitivo que aquele patrimônio tem e de porque eu tenho que preservar porque aquilo é valioso monetariamente, mas a questão mesmo e principalmente ligado à religião, né, tudo aquilo que a gente tem falado, mas muito mais com a questão da preservação da história para uma nação, para um território, para que aquilo, dada a importância de que aquilo teve na contextualização daquele território. Então, quando a gente fala dessa influência da arqueologia, e ela começa ali no século XVIII, e é onde eu até destaco aí nesse slide, porque é nesse período que a questão as forças intelectuais que defendiam ali o poder, a razão e a ciência, eles vão, né, em detrimento dos dogmas religiosos. Então eles começam aí a defender o quê? A formação do conhecimento do homem moderno. Então realmente a arqueologia ela vem porque a arqueologia sim é um estudo muito respeitado naquele momento, né? É uma ciência muito aprofundada e ela ligada aos intelectuais ali, eles começam a dar fundamento a essas questões patrimoniais. E aí eu destaco alguns tópicos e um nome muito importante desse momento da influência arqueológica sobre essa consolidação das técnicas retrospectivas aí no período do século XVIII e
daí por diante, século XIX, mas muito mais fundamentado no século XVIII, tá? Bom, primeiro ponto que a gente vai destacar. O fascínio pelas ruínas clássicas como algo sublime e inalcançável iria ser substituído por uma abordagem científica do estudo acerca da antiguidade. Olha a força da arqueologia, tirando essa questão de dogmas religiosos, né? A questão daquilo que deve ficar por conta das forças espirituais. Não, ali agora é o poder da ciência para o estudo daquela antiguidade, de por que ela deve ser preservada, né? É um período que fala muito de arqueologia e arquitetura de mãos dadas nesse momento, tá? Os antiquários, lembra que a gente falou lá no início lá do século XV e XVI, né? Com a questão da forma como eram colhidos os patrimônios e armazenados, e aí a quantidade de patrimônio que ali um reinado ou a igreja tinha, eles deixavam tudo numa sala e aquilo depois virou museu, virou antiquários de observação. Então, num período anterior ao século XVIII, os antiquários eles eram um status monetário. A partir do século XVIII, com a arqueologia, o antiquário ele vai colaborar para o estudo científico, porque ali nós temos guardados elementos, fotos, pinturas, objetos, cenários, né? De um período histórico muito bem preservado. Então, os antiquários eles entram como um apoio para a arqueologia, para a arquitetura e para a fundamentação do conhecimento a partir do século XVIII. Depois a gente também vai destacar com vocês a ampliação das coleções, né? E aí, por conta disso, isso demandou um estudo muito sistematizado para que pudesse ter mais compreensão com relação às antiguidades, né, em relação ao seu aspecto de composição e também ao seu encadeamento cronológico. O que isso quer dizer? Há quanto tempo aquilo foi feito? Então, assim, de acordo com como o objeto se apresentava e a arqueologia o estudava, dava para saber de quando ter esse estudo cronológico, né? As camadas das telas, as camadas de pintura da parede, né? O tipo de material que foi utilizado, de que época ele era. Então, os antiquários e essa também ampliação dessas coleções a partir daí, eles permitiam esse tipo de estudo. E aí a gente vai falar da arqueologia da arquitetura, que ela entra nesse período por conta de Wilkman, que foi um grande teórico, né? O foco dele era estudar as matérias das obras de arte na arqueologia e automaticamente, ao estudar a matéria, os objetos, as composições, ele também estava fazendo o estudo da arquitetura, pois a arquitetura ela está totalmente envolvida com a arte, com a obra de arte, com o espaço, né, que ele compõe ali como um monumento mesmo. Então, o grande nome do século XVIII e que é assim o que faz a ponte para que a arquitetura entre com a tal importância dentro desse ambiente é o Wilkman, né? Então a gente até diz que ele é o grande nome da arqueologia da arquitetura para o processo de interpretação na restauração. Então vamos falar um pouquinho de Wilkman, né? Ele vem então dessa tradição antiquária, né? Ele está inserido nesse contexto de obras e fragmentos arquitetônicos e
mas por ser arqueólogo, com muita fundamentação, né? Documentação, fundamentação documental, tá bom? Mas ele diz assim que ele tinha um fetiche de tomar para si as riquezas das civilizações passadas. Por quê? Por conta dele ter essa tradição de antiquário. Ok? Suas investigações nos sítios arqueológicos romanos, ele tem então uma publicação em 1766 que conformaram o primeiro estudo objetivo da história da arte antiga. Então ele é um grande nome da arquitetura e da arqueologia, da história, da estética e história da arte. Então ele é um cara que ajudou muito, um grande fomentador da arqueologia e da arquitetura. Bom, e aí nós temos dois campos aqui que a gente vai falar. Porque a arqueologia nesse período, ela era uma ciência, né? Uma ciência consolidada, estudada, né? E que ela tinha exatamente qual função? De estudar, descrever e de interpretar o passado, né? Esse era o papel da arqueologia. Já a arquitetura, ela começa a entrar por conta da arqueologia principalmente por conta de guerra. E aí a arquitetura ela começa a dar sinal de que é importante a preservação por conta da destruição dos patrimônios, a destruição dos monumentos arquitetônicos, né? Então, já no campo da arquitetura, apesar dos primeiros sinais de valorização dos monumentos europeus, existiam ações em prol da sua preservação que eram praticamente inexistentes. Então, aqui a arquitetura começa a dar os seus primeiros passos, né? Por quê? Porque aonde é que a arquitetura se destacava? Nos grandes palácios, nas igrejas, nas esculturas que existiam nas suas entradas, né, dos seus monumentos, né? E aí a questão do vandalismo, isso aí começa esses pequenos atos de cuidado com os monumentos arquitetônicos e para isso precisa da arqueologia para ajuda. Olha o meu cachorro chato, não para de latir. Precisa da arqueologia aí para fundamentar esse estudo científico. Bom, em 1789, então, por conta da Revolução Francesa, foi necessário tomar algumas medidas de proteção aos monumentos. E aí, finalmente, chegamos à ideia de patrimônio como herança de uma nação. Por quê? Com a Revolução Francesa, foi um período de guerra, e o período de guerra destruiu muitos patrimônios, muitos monumentos, e aí houve-se então essa grande necessidade de falar: vamos cuidar do nosso patrimônio, das nossas construções, para que elas também possam ficar de herança aí para as gerações futuras. A Revolução limitou os poderes dos monarcas e extinguiu os privilégios do clero e da nobreza. Consequentemente, todos os seus bens foram colocados à disposição da nação. Então, toda a riqueza, então por isso foi um período de muito combate, embate, mas a Revolução Francesa conseguiu tirar o monopólio, né? Conseguiu transformar público o que realmente deveria ser e que estava na mão dos monarcas e do clero, tá? Bom, os principais nomes da restauração. Então agora, pensando nesse novo momento que a história está vivendo, começam a surgir novos defensores, novos
nomes de personagens que, baseado na essência raiz da defesa da preservação patrimonial e da restauração, eles começam a dar também braços e novas tendências, né? Então, escrever novos caminhos para a restauração e para a preservação dos patrimônios, né? Então, é o que eu coloco aqui. Novas posturas de defesa ao patrimônio e restauração vão consolidando de acordo com a história. Nós vamos falar de Ruskin, que todo mundo já conhece. Então, a gente tem dois nomes importantes, que é Ruskin e Leduc. Ruskin mais romântico, Leduc mais estilista. E eles são o pai da teoria da restauração. Mas aí começam a haver outros nomes que vão seguindo a linha de preservação patrimonial, né? Então, quem a gente pode colocar como paralelos aqui? Ruskin e Morris. Ruskin um pouco mais antigo, Morris um pouco mais da atualidade aí, mas com o mesmo sentido, com a mesma intenção de preservação de restauração, que é a linha do romantismo e a pura conservação. Então, com o caminhar, né, do mundo, com o caminhar da evolução da civilização e adentrando-se ao século XIX, a gente começa a olhar o monumento histórico, finalmente, com as primeiras teorias de preservação patrimonial, né? Então, ali realmente começa a se consolidar tudo aquilo que já vinha se defendendo há muito tempo, tá? Ainda que antagônicas de Ruskin e Leduc, mas essas teorias começam a ser fundamentadas, respeitadas, tem que fazer valer, tá? Então, quando a gente fala de Ruskin e Morris na questão de romantismo e a pura conservação, nós estamos falando de um momento onde tratava-se de um momento de transformação da economia e das sociedades europeias, por ocasião da Revolução Industrial. Quem fala um pouquinho, eu tirei esse texto de um livro que eu li, que é de François Chouay, que é um nome muito importante também, mas mais atual, daí ela já é agora de 2016, 2006, mas ela fala muito desse momento, né? Porque de como tudo isso se consolidou. E é por conta disso, da Revolução Industrial. Então, o que acontece com a Revolução Industrial? Se não cuidar do que tem, é engolido, né? A revolução, ela não está muito preocupada com o artesanal, ela não está muito preocupada com a história, ela quer evoluir, né? E então é nesse momento que as teorias começam a tomar a sua real, né, fundamentação. Elas começam a fazer valer, né? Então esse período, então marca uma linha intransponível entre um antes, em que se encontra um monumento histórico isolado, e um depois, com o qual começa a modernidade, né? Então agora a gente começa a entrar nesse momento mais contemporâneo da restauração. Bom, quando a gente fala do romantismo de Ruskin e Morris, então, nós estamos falando desse restauro romântico, seria um dos movimentos contra a indústria, que ressaltaria o valor da era pré-industrial, desde o artesanato, as artes decorativas e até os antigos estilos arquitetônicos. Então, eles começam também a resgatar os artistas para que eles pudessem trabalhar na restauração. Por quê? Porque eu quero trazer de volta aquilo que foi desgastado ou destruído, né? Então é um momento muito forte da arte na arquitetura,
do artesanato, dessa questão de lutar contra a questão industrial, né? De tentar ir contra um processo muito seriado. E é nesse momento que surge um grande movimento da arte, que é o Arts and Crafts, né? Que é o quê? É um movimento que foi desse período do século XIX, onde a gente destaca os desenhos com os arabescos, florais, os tribais, os coloridos, os bem artísticos. Então, a gente está falando aqui de um período neoclássico muito rico, né? Onde a arquitetura ela era ornamentada, ela era colorida, ela era além de monumental, ela era artística, né? Então foi um grande movimento e era aqui que a teoria de Husky se consolidava com muita força e Morris dava esse sentido aí também, porque ele também ajudou a defender. Né? Então, Morris o que? Propunha o retorno às manufaturas por considerar os produtos industriais de péssima qualidade e sem qualquer valor. Então, a questão do artesão, né? Do trabalho do artesão. Então, na visão de Morris, né? A indústria acaba com a arte, o valor ao trabalho artístico e artesanal, ele dá muito valor à família, valores morais e estéticos, e a natureza estava sendo destruída pela lógica capitalista. Então, nesse momento, o movimento romântico da restauração, ela é muito preciosa mesmo, porque é ela que vai tentar resgatar os mínimos detalhes, né? Mas isso não quer dizer que a restauração estilística também não pensasse nisso. Então, Leduc, Boito e outros que vêm a partir deles também defendiam o restauro, também queria legitimar a restauração, mas com um certo ponderamento, com uma questão do tipo, se eu não tenho cão, eu caso com gato, mas sem perder a estética, né? Então, essa coisa de também fazer com que o restauro conte a sua história, o momento da intervenção, é outra forma de defesa da restauração, né? Então, Leduc legitimava a restauração como uma medida necessária à preservação dos edifícios, entendendo-se, inclusive, como forma de atingir a perfeição estética e a unidade do conjunto. Inclusive, a principal questão era preservar o edifício. De que forma? Tratando a restauração de uma forma mais objetiva, mais estilística, mas também assim, trabalhando a perfeição estética e a unidade do conjunto. O que Leduc admite? Admite que o construtor original da obra, em vistas de ser restaurada, não dispunham das mesmas técnicas do seu tempo. Ou seja, vamos imaginar um restaurador no século XIX que está mexendo numa igreja, por exemplo, do século XIV, que seja de um século anterior, do século XVIII. Quem construiu aquela edificação naquele momento, com aquele material, com o seu projeto, foi um autor, foi um arquiteto. Mas o arquiteto do momento da restauração, a equipe daquele momento, ela não dispunha das mesmas técnicas do tempo passado. Então essa é a questão, o ponto de diferença, onde coloca o antagonismo entre o romântico e o estilista. Porque ele diz o seguinte, nem sempre eu vou ter o artesão do tempo com a mesma técnica. Não, eu posso ter alguém que possa saber fazer como, que detenha o conhecimento, a técnica, mas vai fazer naquele momento histórico.
não de um século, não como de um século passado. Então ele defende isso, né, de que o cara ele vai estar ali no lugar, ele vai ter que se remeter àquele momento, mas vai fazer com o que estiver disponível, no momento histórico. Então, a restauração estilística, ela é uma linha de restauro baseada em analogias, feita segundo os estilos históricos, certo? Bom, e aí nós temos no final do século XIX duas importantes linhas de preservação arquitetônica situadas em extremos opostos: Husky e Leduc. A conservação preventiva de Husky, romântica, né, na qual admite ser melhor a morte do edifício do que a sua restauração. Por quê? Porque se eu não tiver um artesão que saiba fazer com a mesma técnica, com o mesmo material, da mesma forma, então melhor não mexer. Era assim que Husky defendia. Leduc não. Leduc já dizia assim: tá bom, você não tem a mesma técnica, mas você chega ao mesmo produto final? Você consegue fazer isso ficar igual a isso, usando a sua técnica? Consigo, então vamos fazer. Então vamos restaurar, né? Então é esse antagonismo. E aí, como mais uma vertente, e aí também assim um caminho de alternativa, a gente começa também a interpretar a linha de Camilo Boito, que ela é uma linha que fica muito equilibrada entre esses dois pensamentos. Então, assim, de que forma eu vou atuar? Eu vou atuar da forma que melhor for o local, a melhor forma de intervenção. E como que eu vou saber isso? Eu vou saber isso fazendo os estudos e os levantamentos necessários. Bom, e aí nós temos então uma visão mais contemporânea desse olha, eu moro perto da CTI, fazendo um barulhinho para atrapalhar a nossa aula. Vamos continuar. Então, a visão contemporânea. Então, um novo pensamento estrutural para as questões patrimoniais, mas sem deixar de refletir nas proposições do passado. Eles nunca deixarão de fazer parte do contemporâneo da restauração. Bom, a preservação patrimonial, então, nesses séculos, né? Agora a gente já está falando do século XIX e século XX. Então, a gente já sabe que a arqueologia consolidou a disciplina. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas novas discussões. Um terceiro caminho, um terceiro olhar é Camilo Boito. Então, Camilo Boito, ele estudou as duas teorias e ele pôs uma nova proposta. O que é que ele defendia? Ele defendia a conservação do aspecto pitoresco dos monumentos, mas sem condenar o ato da restauração. Então, assim, nem Husky, nem Leduc. Ele interpretava e vamos ver de que forma nós vamos atuar. Então, é nesse momento que amplia-se a complexidade dos problemas de restauro, forçando o abandono da doutrina. Tem que ser assim, ou é assim ou não é, ou é assim ou não. Então, essa questão de vamos estudar, vamos entender, vamos documentar. É com Camilo Boito que vem a questão dos levantamentos, da documentação, o estudo de como era, de como ficou e de que forma a gente vai poder fazer, né? Então, Boito deixava muito clara essa questão de conservar e restaurar. Que com o Viollet-le-Duc não ficava claro, né? Porque era sempre uma restauração tão próxima que parecia que estava conservado, mas não, restaurava-se algo, mas deixava tão próximo que parecia que nunca foi deteriorado, né? E não era e Boito já achava assim, bom, mas a gente precisa contar a história ao longo. O prédio precisa contar a sua história, né? Então, a restauração para Camilo Boito, ela era uma operação estratégica, né? Ou seja, de que forma seria colocada essa operação?
Melhor não precisar de uma cirurgia, mas se precisar, vamos fazer, certo? Então, vamos cuidar. A questão, vamos conservar. Mas se tiver que intervir, vamos intervir, tá? Então, era essa questão para sempre manter o edifício vivo. Então, Boito, quais são os principais princípios dele, né? Então, ênfase no valor documental dos monumentos, evitar acréscimos e renovações na obra. Então, vamos tentar fazer exatamente como é e se não der, deixa do jeito que está. Os complementos de partes deterioradas ou faltantes deveriam, mesmo se seguisse a forma primitiva, ser de material diverso ou ter incisa a data de sua restauração, ou ainda no caso de restaurações arqueológicas, ter formas simplificadas. Ou seja, o que ele mais defende é que se eu tiver que fazer, eu vou documentar o tempo que foi feito, mesmo que fique perfeito. Mas olha, ali estava deteriorado até tal ponto, e em tal ponto foi feita uma restauração que chegou a ficar dessa forma, mas aqui existe uma intervenção. Se possível, fazer a intervenção e deixar a cicatriz para que as outras pessoas percebam que houve uma restauração, tá? Respeitar as fases, registrar as obras e colocar sempre uma lápide com a inscrição de quando a data, de quando a obra foi documentada, realizada. Então, na verdade, Boito traz para a restauração um processo muito rígido na questão assim, vamos fazer desde que a gente mostre o que foi feito. Né? Porque antes disso, os restauradores ou deixavam, ou era assim, ó, conserva-se, se não der vamos pensar em husky, conserva-se. Se for deteriorado, não, se não for para deixar igual, do mesmo formato, com o mesmo material, nem mexa. E Leduc já achava assim, não, vamos reformar, dá para fazer igual, vai ficar perfeito? Vai, então vamos fazer. Só que ficava tão perfeito que parecia que nunca tinha sido degradado. Então, é como se fosse conservação plena. Mas não é, ele sofreu ali um período de história onde teve uma degradação e eles queriam deixar isso contado. Então, Boito veio, então nem um nem outro. Então, para que isso aconteça, vamos documentar. E o documentado vai dizer os processos, as etapas. Né? Então, ele defende o que a gente fala do restauro filológico. Né? Então, essa questão da mínima intervenção e, se tiver que intervir, que tenha autenticidade. Aloy Riegel, né, é um outro nome muito interessante na restauração. Ele faz o culto aos monumentos modernos. O seu principal objetivo de Aloy Riegel era definir o caráter do culto aos monumentos nessa era moderna. Então, essa questão da percepção dos edifícios, os seus valores, o valor histórico, o valor artístico, era muito forte em Riegel. Bom, meu Deus do céu. Gente, vou dar uma paradinha e já volto. Vou só fechar a porta aqui que tá muito barulho. Bom, e aí com Riegel, a gente vai falar um pouquinho das questões dos monumentos, que são intencionais e não intencionais, tá? Então, quem são os monumentos intencionais? São aqueles monumentos que foram criados com o objetivo de serem eternizados na história. E os não intencionais são aqueles monumentos que acabaram se tornando importantes. Eles não foram construídos para isso, mas eles acabaram se tornando importantes nesse processo de valorização do patrimônio. Então, os monumentos intencionais constituem a categoria de valores chamada de valor de rememoração intencional, tá? E, no entanto, eles são minoria frente à quantidade de edificações não intencionais que se tornaram
patrimônio. Bom, um monumento que foi feito com a intenção de ficar é o Arco do Triunfo. Ele é um monumento que foi criado para ficar para a história, né? Então, foi na época aqui foi por conta de Napoleão Bonaparte, aí venceu a guerra, e aí ele construiu esse monumento, o Arco do Triunfo, né? E aí, esse aqui é um exemplo de monumento intencional. Então, para Hegel, o valor histórico é o mais amplo de todos, pois está ligado a tudo que um dia existiu e já não existe, mas ainda continua no tempo presente. Então, todo mundo que passa por esse lugar vai entender, porque cada detalhezinho do Arco do Triunfo mostra aqui os soldados, mostra a cavalaria, mostra uma fotografia ali, é tudo muito bem ornamentado para que as pessoas entendam ali essa conquista aí dos militares naquele período. Então, esse é um monumento intencional, ele foi feito para ficar para a história, né? Então, todo monumento é entendido também como um monumento artístico, você pode ver pelos detalhes. Então, é com Hegel que entra a questão do valor artístico, valor de novidade e valor artístico relativo. Então, aí é o seguinte, o valor artístico, valor de novidade, ele significa o quê? O valor de novidade é o valor artístico moderno, né? Algo recém-surgido que não tem entrado em processo de deterioração. Toda obra nova possui, em virtude dessa novidade, um valor artístico. E aí a gente tem, o valor artístico relativo, que daí já é aquele que se refere à natureza específica do monumento em relação à sua concepção, né, a sua forma e a sua cor. E para esta exigência, o mais adequado será usar o valor artístico relativo. Tá? Então, são dois tipos de valores que Hegel coloca nas obras, né, nos monumentos. Aquele que é o valor de novidade, aquilo que acabou de ser feito, então ele tem esse valor, ou o valor artístico relativo, né, aquilo que vai se construindo ao longo ali da sua história e até mesmo a forma como ele é colocado de acordo com a sua característica. Então, uma obra de arte mais composta, mais colorida, mais ornamentada, ele vai tendo aí o seu valor artístico relativo. Então, para exemplificar a questão de um exemplo de valor artístico e histórico, a gente vai falar de Paternum, né? Então, esse templo ele foi erguido no século V a.C., foi criado em homenagem a Deus Atenas, na Grécia, né? E esse monumento marca não apenas um momento histórico de extrema riqueza de cultura, né, do povo grego, mas também ele tem essa questão dessa beleza clássica da arte, né, principalmente a composição arquitetônica, né, artística arquitetônica que ele traz. Então, esse espaço ele tem um valor artístico dentro do seu relativo, né, um valor artístico relativo aí. A outra questão apontada por Hegel também é o valor de antiguidade, tá? Aqui outro exemplo de Hegel, que aí a gente vai trazer, que é também essa questão do valor da antiguidade. Então, a gente está trazendo aqui a igreja de Ouro Preto, de Nossa Senhora do Carmo, uma igreja toda ornamentada, então ela tem esse valor artístico na sua produção e composição aqui da sua arquitetura, mas ela também traz as cicatrizes nela, né, desse valor de antiguidade. Então é outra coisa que esse personagem Alois Hegel defende. Bom, e aí por fim a gente tem o valor de uso, que ele é relacionado ao atendimento das necessidades práticas da vida contemporânea, ou seja,
um edifício antigo, por exemplo, que hoje segue sendo utilizado. Então, Hegel tem, dentro da sua classificação, alguns tipos de valores que ele dá ao edifício. Então, ele pode ser um monumento intencional, não intencional, com valor de novidade ou valor artístico relativo. Dentro do valor artístico relativo também pode entrar o seu valor de antiguidade. E aí eu vou só voltar um pouquinho aqui na igreja, essa questão de deixar nas suas fachadas, né, as cicatrizes do tempo, de não mexer nisso, de deixar essa história acontecendo, né? Então, ali a sujeira da água da chuva, que junto a um trabalho de um material de aço, de ferro que tem ali, que enferruja, solta aquele caldo da poeira. Então, isso vai ficando, né, na cicatriz da fachada do edifício. E a questão do valor do uso, daqueles monumentos que são conservados até hoje, porque foi lhe dado o uso adequado, né? Então, assim, aqui a gente pode trazer muito como exemplo as igrejas, né? As igrejas são dentro dessa contextualização, um dos principais monumentos que tem valor de uso. Alguns prédios, né, coloniais que ao longo da história foram tendo seu uso modificado, os castelos, né, as bibliotecas, e que hoje viraram centros culturais, alguns bancos do início do século, que hoje viraram centros culturais. Então, eles vão tendo aí o seu valor de uso. Então, é mais uma característica desse defensor da restauração. Bom, aqui eu estou falando exatamente isso, do valor artístico, do valor de novidade, o que eu acabei de falar no slide anterior. E aí, quando a gente fala de valor de uso, a gente vai dar o maior exemplo, são realmente o que a gente acabou de falar da Igreja Católica. Eu tinha trazido para esse slide, eu trouxe para esse slide a Catedral de Notre Dame. Ela era, até 2018, uma das catedrais mais preservadas do mundo. Assim, o seu valor de uso e a sua conservação era impecável, impecável. Por que ela era impecável? Por conta da forma da conservação. Infelizmente, em 2018, ela estava passando, porque a Catedral de Notre Dame, ela é dividida por setores, tá? Então, e são construções independentes, ela é uma construção só, mas ela tem os seus processos de segurança ali independente, o estrutural, assim. E o que aconteceu? Na segunda ala, que é bem a ala mediana aqui da catedral, ela estava passando por uma reforma ali e teve algum processo acidental, dizem que foi um curto-circuito, na própria estrutura da obra que estava sendo feita ali naquele setor, e que fez ali, eles estavam fazendo uma obra de restauração e ela acabou deteriorando muito mais a catedral. Bom, hoje o setor ele já está novamente em processo de restauro, eles já estão refazendo a torre que foi totalmente queimada. E aí vocês podem ver, a primeira ala e a ala final, elas pouco foram afetadas por conta dessas individualidades dos setores que a igreja tem. Senão teria acontecido igual aconteceu com o museu aqui no Brasil, que pegou fogo. A gente vai falar um pouquinho dele na próxima aula. Bom, outro nome importante do restauro é Cesare Brandi, fala aí do restauro crítico, né? O nome dele está na carta do restauro italiano, vocês estudaram, então vocês devem ter já ouvido falar o nome de Cesare Brandi. O que ele traz para a restauração, né? A restauração para ele constitui o momento metodológico do conhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade,
estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro. Ou seja, a gente mexe, a gente faz o que tem que ser feito, estrutura o patrimônio de forma que ele possa ser contemplado, sem mexer na estética e sem mexer na história, tá? Mas que eu consiga mostrar para as próximas gerações o que foi, de que forma foi feito e de que forma ela vai se consolidar ao longo do tempo. Então, a teoria de Brand, né, nas suas teorias, ele é da parte da arte visual, pintura e escultura, mas ele tem agora também um campo de atuação muito importante na área da arquitetura. Tá? Então, aqui eu estou falando um pouquinho da sua carreira, né? Mas dentro do conceito de arquitetura e da restauração, ele coloca assim, que a restauração, por sua vez, não deveria interferir sobre nada além da sua própria matéria. Não poderia haver por parte do restaurador o erro de alterar a essência da obra de arte, criando assim um falso histórico, ou ainda de apagar as marcas da passagem do tempo sobre a obra. E aí eu vou trazer para vocês uma análise em cima disso, como é que a gente pode pensar essa teoria de Brand. É o que foi feito lá nos fragmentos de Paternum. Paternum hoje é um berço de estudo de restauração. Na verdade, muitos arquitetos, historiadores e arqueólogos que vão fazer mestrado e doutorado na área de restauro vão ter aulas práticas aí nos fragmentos de Paternum, né? Mas vejam que interessante, ele não fala da estética e da história. Se vocês observarem, para que esse espaço pudesse ser palco de estudo e de visitação turística, ele tinha que ser restaurado por conta do risco que ele poderia ocasionar para as pessoas que iriam participar desse ambiente. Então, foi feita a restauração, mas a restauração estética está feita. Pode ver que as colunas têm os frisos, né? As pedras foram restauradas, mas com outro tipo de material. E a cicatriz ficou. Então, quem chega no Paternum consegue exatamente saber o que é antigo e o que é novo, né? O que está como isso foi sendo cuidado ao longo da sua vida. Então, isso, assim, dependendo do olhar do arquiteto, é isso. Eu acho essa visão de arquitetura muito interessante. A questão de deixar mostrado as cicatrizes mesmo, né? De que forma isso foi consertado. Isso é muito legal. E aí, na linha de Brand, a gente tem os nomes mais que vão seguindo, que é Pani e Bonelli, também vão para a linha do restauro crítico. Então, são nomes que vão surgindo aí no período contemporâneo da restauração. Então, o restauro crítico, ela é essa linha de restauro que amplia o conceito de monumento histórico e traz um debate sobre a destruição desses monumentos. Por quê? Nós estamos falando de um período de 1939 a 1945. Na verdade, nós estamos falando de um período de antes disso, que começa lá em 1911, né? Começa lá no início do século XX, que é o período entre as duas grandes guerras. E o que as duas grandes guerras trazem? A segunda, principalmente, traz a destruição dos monumentos. Então, até a Carta de Atenas, não existia nas diretrizes estudadas pela Carta de Atenas nada que falasse sobre a destruição dos monumentos pós-guerra. Existiam outras diretrizes de preservação e de restauração. Então, foi com o restauro crítico que se traz isso à tona. Olha, a gente precisa começar a estudar e deixar fundamentado como é que vai ser a recuperação e como vão ser as técnicas retrospectivas utilizadas
nos monumentos pós-guerra, porque nem sempre vai dar para se restaurar um monumento que passou ou por uma catástrofe ou por um combate de guerra. E aí, o que vai precisar? Vai precisar reconstruir, não dá para restaurar muitas das vezes. E para se reconstruir, de que forma a gente vai reconstruir? Aí vai ficar amarrado ao restauro de Ruskin, romântico e artesanal, ou de Leduc, e vamos fazer para deixar igual sem mostrar que foi destruído? Não, de que forma a gente vai mediar esses estudos e essas defesas para que o monumento seja reconstruído, que isso fique na história. Então, a questão do restauro filológico e do restauro crítico, eu acho que são duas linhas importantíssimas das técnicas retrospectivas, porque ela traz isso, ela traz a fundamentação, ela traz o debate, ela traz novos momentos, né, para as linhas de restauro. Bom, então o restauro crítico coloca-se pela primeira vez a questão dos vazios urbanos e das pré-existências históricas. Então, aí é nesse momento que a arquitetura se instala totalmente. Porque aí não se fala só de monumento, mas sim dos sítios, do entorno, do passeio, dos automóveis, da influência do ambiente, do paisagismo, e aí por diante a arquitetura se instala totalmente, né? E aí, seria possível tal relação entre o velho e o novo? Para Giovannone e Pani, sim, é um restauro crítico, né? Então, eles acreditam que sim. Então, para alguns teóricos, existe essa relação entre o velho e o novo. E aí, sai um pouquinho dessa classificação que Boito dava, que o restauro arqueológico só vai trabalhar as antiguidades, o restauro pictórico para as construções. Não, o restauro crítico ele já começa a vir, já, né, de Bonelli e Giovannone, eles já começam a vir com outro conceito. Eu posso, é como a Torre de Cádiz, que vocês pesquisaram. Então, traz um conceito do velho e do novo, sem perder a estética, sem deixar de falar da história, sem trazer desenvolvimento e assim por diante. Bom, e aí, gente, eu quero trazer então alguns exemplos. Aqui a gente tem alguns exemplos de espaços territoriais que foram se modificando e evoluindo de acordo com a civilização, mas que eles não deixaram de existir, de estar ali para continuar a história. Veja bem essa muralha que era a Porta de Ticinesa e veja como ela é hoje. É uma mudança muito grande, mas lá no período medieval, que isso aqui é lá do início do período medieval da Porta de Ticinesa, era bem no início lá do processo, dos séculos lá, e assim, acho que aqui a gente está falando de século XIV, período medieval, né? E aí, isso era um bairro, eram muralhas fechadas, era um espaço. Ao longo da sua evolução das civilizações, isso foi se abrindo. Então, antes era uma porta, e hoje só existe essa torre. Aqui das laterais temos prédios urbanos, isso é dentro de um sítio urbano, né? Então, essa questão do restauro filológico aí, então, que liberta um pouco os edifícios. Aqui, a defesa de Pani, né? E que fala, bom, vamos pensar nessa igreja, nesse templo malatestiano. Ele sofreu as ruínas da guerra, da Segunda Guerra ali. E aí, como é que restaura? Não restaura. Tem que fazer de novo. Então, por isso a questão do velho e o novo. Que dá para ficar e de que forma a gente vai reconstruir? E tentaram reconstruir deixando a torre lá no fundo, usando algum madeiramento que foi possível, deixando as características que foram necessárias, mas no mesmo local, né? Deixando a história ali. Então, foi reconstruída. Quem
Quem conhece o antes e o depois vai entender, e para quem só conhece o agora, também vai saber, ali vai estar contada essa história, porque a partir do século XIX tudo é documental, então isso fica ao conhecimento público. Aí, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui muito legal, só para a gente fazer essa percepção do antigo com o novo, né? Então, na antiguidade, se pensava a técnica retrospectivas, os patrimônios, só em um objeto único, hoje já se pensa no coletivo, né? O foco em um compartimento ou uma peça, hoje já é um foco em edifício, condições ambientais, áreas externas e influências. Na antiguidade, combater o agente agressor e regenerar o local de ataque. Hoje não, combater a agressão, avaliar os efeitos, partir para a identificação das causas, os estudos, a ciência aplicada. Treinar homens para cada serviço. Hoje nós temos equipes de trabalho. Intervir sobre o regime de emergência e manutenção. Aqui já tentar trabalhar a manutenção preventiva, né? Ações de desenvolvimento elitizado voltada para especialistas e aficionados, ou seja, só os colecionadores. Hoje não, só aqueles que detinham. Hoje não, ações de desenvolvimento voltado para o público, buscando a satisfação do usuário, envolver a sociedade, fazer a parceria. Antes era só como fazer, né? Como. Hoje é por que eu devo fazer, né? A questão de deixar. E aqui um resuminho dos principais nomes aí que a gente falou na aula de hoje. Leduc, Husky, Hegel, Borges, Giovannoni e Brand. Aí algumas características principais deles. Pessoal, então a aula de hoje fica esse fechamento aí. Próxima aula a gente entra em Brasil. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Técnicas, restauro, patrimônio, história do Brasil, ok? Beijão para todo mundo.